vamos meditar nessa noite sobre esse tema, que é um tema que eu acho muito bacana, muito próprio para o nosso tempo, um tempo tão egoísta, né? Vamos ler aqueles textos lá, ó. Vamos falar um pouquinho sobre reciprocidade. Está numa fase tão egoísta, na fase da pós-modernidade, tanto egoísmo no mundo, de tanta independência, né? Então é bom a gente pensar um pouquinho sobre esse tema. Vou ler primeiro, apesar dos textos estarem sobrepostos, eu vou ler primeiro Coríntios, tá? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 até o 7, depois vou ler Romanos. Mas antes, vamos orar, irmãos. Senhor, a Tua palavra é luz, ela nos orienta, ela nos ajuda, ela nos dá graça, ela nos dá direção, e o Senhor sempre nos conduz de acordo com a Tua soberana e suprema vontade. A Tua palavra nos orienta, ela é lâmpada para os nossos pés, ela mostra o caminho a seguir. A Tua palavra está firmada nos céus, ela é infalível, Senhor, e ela desperta o homem que está, às vezes, em profundo sono, é despertado pelo Senhor à medida que a Tua palavra é ensinada, é lida, é falada. Então nós cremos que nessa noite o Senhor tem muito para falar conosco, porque estamos num tempo tão difícil, tão pós-moderno, tão centrado em nós mesmos, e o Senhor então vem alertando o nosso coração. É o que nós pedimos então nessa noite. Eu peço junto com os meus irmãos, Senhor, acende a luz da Tua palavra na nossa mente, para que possamos sair daqui animados, empolgados, preparados para Te servir melhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Romanos 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora Romanos, irmãos, Romanos 5:5. A esperança não nos causa decepção, uma vez que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vou ler novamente. A esperança não nos causa decepção, uma vez que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quero falar um pouquinho, irmãos, sobre esse tema, uma vez que a gente está numa fase, como eu orei aqui, da pós-modernidade, né? A fase muito antropocêntrica. O ser humano está muito no centro das coisas. Isso tem contaminado toda a sociedade e, por fim, tem contaminado a nossa fé, porque de alguma forma, por alguma razão, a teologia, o ensino, as pregações, tudo, a música, tem sido montada, construída para atender as nossas demandas. Então a gente acaba entrando numa vibe de estar no centro de tudo. Então a gente fica alimentando a cultura, a ideia da vítima, né? Eu sou uma vítima de tudo. Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma senhora falando que tudo na vida dela deu errado e que ela tem dificuldades com a família, com o marido, com a empresa, com o negócio, e ela fica se perguntando: Deus, por que eu? Por que eu fui escolhida para sofrer? Eu fiquei ouvindo e pensando assim: ela foi escolhida para sofrer, ela e o resto da população do mundo inteiro, né? Mas a gente sempre acha que conosco, no nosso caso especificamente, o problema é sempre maior, sempre nos afeta mais, e é sempre o outro que precisa me pedir perdão, é sempre o outro que precisa vir na minha direção, é sempre o outro que precisa reconhecer suas falhas, é sempre o outro que precisa se arrepender, é sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro, porque no final das contas, tudo acaba girando em torno de mim mesmo, e isso é resultado desse tempo que a gente vive, da pós-modernidade do século XXI, né? Bom, então eu quero falar um pouquinho sobre isso, vou falar bem devagarzinho para a gente poder pensar. Primeiro eu quero começar com essa afirmação que andar sozinho é muito bom, né? Quem diz que andar sozinho é ruim, não é verdade. Andar sozinho é ótimo, né? Quando a gente tem um tempo para nós mesmos, assim,
para ficar sós é muito bom, né? O que uma pessoa faz quando está sozinha? O que você faz quando você está sozinho, irmão? Não? Coisas absurdas, horrendas, que nem Deus pode ver. Não? Quando você está só, você pensa em você mesmo. Não é? Você arruma as coisas e arruma a sua cabeça também. Acaba arrumando melhor os seus pensamentos. Você assiste os seus filmes preferidos sem ninguém ficar te perturbando, não é verdade? Eu adoro ver filme repetido. Filme que eu gosto, assim, vejo 30 vezes o mesmo filme. Se eu tirar o som, eu consigo falar todas as falas. Você usa roupa velha, né? Pijamas constrangedores, né? Porque você está à vontade, você ouve música, você canta alto, você dança, você está só. Você come o que tiver ou não come nada também. Porque você está sozinho, não tem ninguém para te perturbar, paciência e dizer que você tem que fazer uma coisa fresca, nova, né? Porque você está bem. Então, ficar sozinho é algo bom, de uma certa forma. Até porque nós precisamos aprender, como servos de Deus, a gostar da nossa própria companhia. Não é só bom, mas também é fundamental. Para a gente gostar do outro, precisamos aprender a gostar de nós mesmos. Uma das coisas que o inimigo faz sempre, falei sobre isso aqui numa pregação sobre vergonha. Você pode encontrar essa mensagem na fanpage do Pávio Fonseca. Falei que o inimigo sempre tenta nos fazer entender que nós não temos problema, mas que na verdade nós somos o problema. Falei bastante sobre isso, né? Não é a questão só de eu ter problema, mas é a questão de eu mesmo ser, a minha existência ser problema. É quando você olha para a pessoa e diz assim, desculpa eu ter nascido, não é assim? Então é bom a gente gostar da nossa própria companhia. Tem uma música do... Como é que é aquele cara que canta Bandolins? Como é que é, Pompeu, o nome dele? Hã? Osvaldo, não tem uma música que ele fala isso? Eu sou um chato, meu Deus, eu não me aguento, não tem essa? Ele é chato mesmo. Outra lição importante do gostar de si mesmo é que a nossa felicidade acaba não condicionada ao outro. Você acaba ficando feliz pelo que você é, por quem você é e por onde você está, independentemente de quem te cerca, de quem está do teu lado ou não. Então você não depende de outros para se sentir bem, porque você tem um senso de realização. Mas a pergunta que é a pergunta que a gente vai trabalhar nessa noite, né? De que adianta ter felicidade comigo mesmo, se na verdade eu não tenho com quem dividir? Está meio lento aqui, né, irmãos? Agora veio. De que adianta eu me esforçar para produzir felicidade no meu próprio coração, se eu não tenho com quem dividir a minha felicidade? Essa é uma pergunta importante. De que adianta eu ser completamente realizado naquilo que eu faço, se eu não compartilho o que Deus me dá com aqueles que estão ao meu redor? Então, nesse sentido, em muitas situações, em muitos momentos, estar sozinho, que devia ser uma coisa boa, acaba se tornando outra coisa. Estar sozinho vira solidão. E aí já toma uma outra conotação, uma outra ideia, né? Há quem não goste de andar, nem de viver sozinho. Tem gente que nunca está só. Está sempre cercado de gente. Eu morei num lugar muitos anos atrás. Nós tínhamos uma vizinha que ela nunca ficava só, porque ela deixava a porta dela aberta o dia inteiro. Se você aparecesse no corredor, ela surgia de repente e puxava um assunto. Igual um fantasma assim, de repente. Então ela não gostava de ficar sozinha. Tem gente que não gosta de ficar sozinha. Tem gente que não anda sozinho de jeito nenhum, está sempre se relacionando com outras pessoas. Mas nós também descobrimos que aqueles que se relacionam com muitas pessoas, às vezes também se sentem sós.
Solidão não é uma característica exclusiva de quem anda sozinho. Solidão tem a ver, passa também pelo coração das pessoas que andam acompanhadas. Como é que nós sentimos solidão quando não estamos sozinhos? Como é que a gente se sente só, mesmo quando está acompanhado? Primeiro, basta você estar ao lado de alguém que não te percebe, que não liga para o que você fala, para o que você é, né, para o que você pensa. Você está perto de alguém que não percebe você, não esquenta a cabeça com você, você está ali no meio do grupo, mas se sente só. Ou estar acompanhado por quem nunca está junto, que não compartilha dos seus sonhos, dos seus projetos. Está sentado do seu lado o tempo todo vendo televisão, mas está com a cabeça em outro lugar, outro planeta. Estão convivendo em realidades paralelas, né? Como diria o pessoal da Marvel, mundo quântico, universos paralelos. Você passa o dia esperando por atenção, mas passa o dia esperando em vão, né? Porque você não tem troca. Não há troca. Então você está sempre junto, trabalha junto, faz as coisas juntos, mas não tem troca. Então fica se sentindo só, mesmo estando acompanhado. Às vezes está na multidão, mas não está conectado a ninguém. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, mas não tem vínculos afetivos. Então, mesmo estando junto, há solidão. Está próximo, mas longe afetivamente. Então, está próximo, mas aquele que está perto de mim não produz no meu coração nenhum sentimento, nenhum tipo de aspecto afetivo. Então, eu também me sinto só por conta disso. Há os que andam sozinhos, e porque andam sozinhos, às vezes, o estar sozinho se torna em solidão. Há os que andam juntos, e mesmo estando juntos com pessoas, também se sentem sós. E há aqueles que alimentam a própria solidão, curtem a solidão. E como é que nós alimentamos a solidão dentro de nós? Ausentando-se de nós mesmos. Como é que você se ausenta de você mesmo? Vivendo uma realidade que não existe. Fala de uma época que não é agora, de coisas que não existem mais. Vive sonhos, ideais, projetos que não são verdadeiros. E aí você se ausenta da realidade. Você conversa com a pessoa, parece que a pessoa não está aqui, está em outro lugar, vivendo uma coisa que não existe. Ou vive num passado que foi melhor. Você conversa com a pessoa, ela está sempre vivendo no passado, no passado, no passado, nunca está no presente. Sente falta de algo que não possui, fica triste por algo que nunca teve, lamenta coisas que nunca conquistou e por isso se sente só e alimenta a solidão. Fixa os olhos naquilo que não existe, realidades assim completamente utópicas, surreais. Projeta para si coisas que nunca vão acontecer e fica alimentando aquilo dentro do coração. Isso também gera solidão. Acredita que o superficial vai se tornar duradouro. Aposta em coisas simples, frágeis, como se aquilo fosse para sempre, não é. E aí fica triste, fica deprimido, fica aborrecido. Ou acha que ser livre é desconstruir tudo. Tudo pode acabar de repente. Então, recomeça, refaz as coisas, faz outras propostas, muda de lugares, muda de amizades, muda de companhias, vai desconstruindo, e aí no final não tem vínculo, não tem história, não tem jornada, não tem nada. Acha que isso é ser livre, mas na verdade fica só. Solidão é vazio. Eu acho essa frase simples e extremamente profunda. Solidão é vazio. O ser humano, quando foi criado pelo Criador, obviamente, foi criado para viver de forma comunitária, nunca para viver só. E é exatamente esse aspecto comunitário que dá sentido à existência, sentido à natureza humana. Deus fez o homem assim. E a sua participação na obra de Deus tem a ver com isso.
Deus deu ao homem atributos, características, capacidade, e deu a ele um lugar para estar, coisas para fazer, alguém para conviver, e a partir daí, cada um vai preenchendo o outro. E esse preenchimento é que dá sentido à existência. Então, solidão é vazio, porque arranca do coração do homem o sentido da existência. Falei também numa outra, acho que na mesma palestra sobre vergonha, na mesma pregação, eu falei sobre a quantidade absurda de suicídios que nós temos hoje. De pessoas que têm um grande senso de vazio. E é incrível como isso acontece até dentro da religião. Com crentes, católicos, religiosos, todos. O ser humano desconectado, ele tem ausência de significado. Solidão, irmãos, é um problema que sempre existiu. Mas no nosso tempo ficou pior. Porque como a pós-modernidade, eu disse isso no início, valoriza muito o eu, e todo mundo se coloca no centro das coisas, então a gente acaba não ligando um para o outro. Então o problema da solidão vai ficando cada vez maior e maior e maior. Vejam o fenômeno das mídias sociais, por exemplo, né? Você tem no seu Facebook lá 5.000 amigos, mas há de se questionar se desses 5.000, pelo menos um é seu amigo de verdade. Se der um pau no Facebook e travar, acho que rola uma crise de solidão. Não tem ninguém para conversar. Então, todo mundo por trás da plataforma. E isso também vai tirando o sentido de existência, que vai piorando no nosso tempo. Vejam também os modelos de igrejas, os modelos contemporâneos de igrejas, onde cada vez menos as pessoas se relacionam. Elas se encontram para reuniões enormes, cantam muito, tudo é muito divertido, muito engraçado, mas não há convivência. Então são igrejas enormes, a maioria delas são grandes, a maioria dessas igrejas são grandes, público rotativo, né? As pessoas têm um modelo rotativo de comunidade, e o que caracteriza você ser membro dessa comunidade é um adesivo no teu carro. Não necessariamente uma relação afetiva construída. Então o século 21 ele é mutante nesse sentido. É tudo líquido, tudo se desfaz, tudo perde o sentido, perde o valor, e as pessoas estão ficando cada vez pior, né? Cada vez mais distantes daquilo que a Bíblia propõe. Como é que essas mudanças nos afetam, irmãos? Primeiro, a humanidade se perde na velocidade das coisas. Tudo muda muito rapidamente e a gente fica pouco humano, né? Eu percebo essa desumanização nesses programas que tem de tarde na televisão, Brasil Urgente, Brasil SOS, Brasil não sei o que lá, onde você vê toda hora um cara baleado, atropelado, queimado, e você daqui a pouco não sente mais nada. Não te afeta mais. As câmeras de televisão, né, ou as câmeras de segurança, pegando as imagens de pessoas levando tiros a queima-roupa. E a gente olha para aquilo, mas é um lamento lá no fundo, porque a gente está sendo desumanizado de alguma forma. E aí, qual é a solução? Alienação. Não quero saber de mais nada, não quero ver mais nada, não quero ver mais. Daqui a 3 anos eu vou perguntar quem ganhou a eleição, Haddad ou Bolsonaro. Ficar 3 anos sem ver jornal, quero ficar alienado. Você vai falar com a pessoa, rapaz, você soube daquele? Não estou vendo mais nada. Eu não quero saber de mais nada, eu não quero saber. Então, essa realidade nossa está nos desumanizando a tal ponto que a gente acaba querendo viver alienado das coisas. E essa alienação, ela está ganhando um vulto tão grande que a gente está ficando também alienado uns dos outros. Eu também não quero saber. O problema é que tem um irmão com quem eu sempre converso, um irmão X qualquer,
sobre este assunto nada falarei e não direi quem é jamais, até que a morte me leve. Então, toda vez que eu vou falar com ele de uma questão que eu estou passando, poxa, eu estou passando por um problema, ele fala assim, rapaz, se eu te contar o meu, é sempre assim. A conversa sempre acaba nesse ponto. Porque ninguém quer saber o que o outro está passando, porque cada um está centrado em si mesmo. E aí a vida, irmãos, vira um ambiente hostil. Mais hostil do que a eleição de 2018 vai ser difícil a gente ver. Hostilidade total. Total. Qual é o nosso desafio, então? Se a solidão pega os que andam sós, se a solidão pega os que estão acompanhados, se a solidão pode se tornar uma doença, no sentido de eu querer a solidão e buscar, e se tudo isso é resultado de uma realidade concreta do nosso tempo, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é a reciprocidade. Porque a reciprocidade é a troca que dá sentido à natureza humana. O nosso desafio é a troca. É conseguir dar significado ou conseguir ressignificar a vida do outro. Até porque, irmãos, o cristianismo é morte. Todo cristão morre na cruz. É a morte da emoção, é a morte do coração, é a morte do eu. Então, o cristianismo não é centrado em mim, mas está sempre apontando para o outro que está perto de mim. Se cada um de nós, de uma certa forma, conseguir demonstrar reciprocidade para o outro, todo mundo vai encontrar significação na sua própria vida. Bom, mas para isso, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, a nossa cosmovisão tem que ser bíblica. Nós precisamos olhar para a vida com o olhar das Escrituras. Sem a Bíblia não vai rolar. Sem a Bíblia a gente vai ficar sempre à mercê das tendências da sociedade atual. E as tendências da sociedade vão dominar a nossa mente. Aí ganha quem grita e fala mais alto. Então nós precisamos aprender a botar nossa cabeça para funcionar a partir da cosmovisão bíblica. A palavra de Deus vai gerar mudança dentro de nós. A mudança que a Bíblia propõe, que nós chamamos de metanoia, mudança de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem essa mudança de pensamento e cosmovisão cristã, eu e você seremos sempre influenciados por tudo aquilo que nos cerca, principalmente pela mídia, pelas mídias sociais, pelos canais de comunicação, pela literatura. Falta, e esse é um problema que a gente tem identificado hoje, faltam cristãos que pensam e que têm olhar crítico e que têm principalmente autocrítica, para que Deus possa fluir através do seu coração. A fé cristã, vai nos ensinar a Escritura, ela é relacional, ela é comunitária. Então já caiu por terra aqui, nessa fala, a ideia dos desigrejados, né? Ninguém pode ser servo de Deus, parte da comunidade de Deus, solitário. A fé cristã ela é relacional, ninguém consegue servir a Deus sozinho. Como diz o hino lá do Paulo César Brito, que eu já citei várias vezes aqui, quem procura Deus acha primeiro o seu irmão. Deus só pode ser visto, uma vez que ele não é de carne e osso, mas é espírito, só pode ser visto na vida daqueles que nasceram de novo e estão ao nosso redor. A fé cristã é pessoal, mas não é privada. Nós precisamos do outro para crescer. E há um desejo bíblico, concreto de Deus, de unir o ser humano, de unir a diversidade. Como o próprio Deus afirmou, não é bom que o homem esteja só. Esse versículo de Gênesis 18 não é uma constatação. Não foi uma coisa que Deus olhou assim, nossa,
ele está tão sozinho, isso não é bom. Não, foi uma afirmação. Não é bom que o homem esteja só. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Mas os conflitos relacionais são frequentes e as dores são inevitáveis. E nós que somos os crentes, somos o povo da reconciliação. E nós que somos o povo da reconciliação, recebemos de Deus o ministério da reconciliação, precisamos praticar isso nas nossas relações, para que o outro consiga encontrar na sua vida significado. Hoje, irmãos, nós vivemos numa fase onde todo mundo quer receber, todo mundo se vê como vítima de Deus, do inimigo e da realidade. Poucos são aqueles que estão dispostos a doar, a dar. Todos cobram, mas poucos estão dispostos a entregar, né? A pessoa diz assim: nossa, eu fui lá tantas vezes e ninguém falou comigo. Mas a pergunta que eu faço é: e você falou com alguém? Eu não vou lá há meses e ninguém me visitou. Mas a pergunta que eu faço é: e eu visitei alguém? Eu sumi e ninguém me telefonou. Mas a pergunta que a gente faz é: e você telefonou para alguém? Parece que eu sempre sou o alvo, quando as Escrituras me convidam a ser o canal do amor de Deus. A pós-modernidade me faz achar que eu sou o alvo, mas a Escritura me ensina a ser canal, a transbordar, a dar, a doar, a entregar, a oferecer e encontrar satisfação nesse processo, como nos ensina o apóstolo Paulo no outro texto, quando ele diz: eu não canso de me gastar e de me deixar gastar por vós. Se cada um de nós oferecer reciprocidade, se cada um de nós der retorno, todos ficarão satisfeitos. Se o nosso amor, se o nosso afeto, se o nosso carinho, se a nossa graça, se o nosso talento, se o nosso dom for sempre recíproco, no sentido de eu dar para o outro, então todo mundo recebe. Todo mundo recebe. A gente esqueceu o recíproco e focou no individual. Eu quero ter, eu preciso ter. Não é como eu disse aqui num outro encontro nosso, quando você precisa de oração, o que você fala? Ore por mim. Quando na verdade a gente deveria dizer: ore comigo. Mas a gente sempre diz, né? Tem uma outra pessoa também que sempre fala: está orando por mim? Fala com raiva: está orando por mim? Eu tropecei ali, está orando por mim? Meu rim parou, você está orando por mim? Aí você se sente, pô, eu sou o culpado desse problema, né? E até o pedido de oração, que deveria ser uma coisa gostosa, leve, abençoadora, vira uma cobrança, quando na verdade eu deveria dizer: poxa, eu estou passando por um problema, Ari, cara, ore comigo, junte-se a mim, oferecendo reciprocidade. Eu estou te pedindo para orar, mas eu vou estar orando também. A falta de reciprocidade, irmãos, tem gerado morte entre nós. São pastores que abandonam igrejas porque não se sentem apoiados. São filhos que deixam as suas casas porque não se sentem cuidados pelos seus pais. Maridos e esposas que desistem dos seus casamentos porque não têm retorno. Mentes brilhantes que abandonam as suas carreiras porque ninguém está disposto a fazer autocrítica. Fica todo mundo criticando o outro, esperando que o outro peça perdão, que o outro se aproxime, que o outro venha, que o outro se comprometa, que o outro abra a mão, que o outro dê um passo atrás. É sempre o outro. Então, já que ninguém faz autocrítica, fica todo mundo isolado no seu próprio coração. Às vezes a gente tem dificuldades relacionais, a pessoa está aborrecida com você, você nem sabe. Ela já botou o teu nome na boca do gafanhoto, para ser bíblico, né? E você nem sabe, porque ela não te conta. É um ódio, já que a gente está nessa fase do ódio, né? A cultura do ódio. É um ódio
privado, você nem sabe que afetou e fica por isso mesmo. Ninguém faz autocrítica. Então a falta de reciprocidade, do passo a mais, do entregar-se, do estar disposto a caminhar mais um pouquinho, ou como diria a própria Escritura, do andar a segunda milha, a falta disso vai nos esvaziando de significado e a gente vai perdendo o prazer pela igreja, pelo ministério, pela família, pela vida, por tudo mais. A Bíblia vai nos ensinar que o nosso espaço deve ser compartilhado, sempre, sempre. Nós sabemos, por exemplo, que Deus criou o homem para viver de forma gregária. Sabemos que o primeiro projeto de Deus passa pela construção de famílias. Sabemos que o plano redentor de Deus se estabelece através de um povo. Sabemos que quando Cristo se manifestou e a sua glória se tornou revelada, Ele formou uma comunidade. Sabemos que o que nos aguarda no futuro é uma cidade. Tudo com Deus é compartilhado, inclusive o Deus a quem nós servimos é trino. Tudo no cristianismo é compartilhado, mas nós precisamos, e a Bíblia vai nos dizer, há cerca de 25 mandamentos recíprocos, nós precisamos nos esforçar para construir o espaço, precisamos nos esforçar para caminhar na direção do outro, sempre, como a Escritura vai nos ensinar. Alguém poderia dizer, né, nós somos cristãos, essas rupturas, essa tristeza, esse querer morrer, esse querer não se relacionar, isso não deveria acontecer, não pode acontecer entre nós. Não pode, mas acontece hoje. E foi o pecado, foi a ruptura do Criador com a criatura que nos tornou alienados de Deus e também alienados uns dos outros. Nós ficamos competitivos em tudo, até quando a gente briga, tem uma competição para ver quem é que vai se sobressair. O Senhor, e a Bíblia vai nos ensinar, nos textos que nós lemos, né? Nós lemos o texto de Romanos, que nos ensina que o amor de Deus, o amor lá de Coríntios, foi derramado no nosso coração, quando o Espírito Santo veio, e esse amor, como você leu comigo lá no texto, é um amor que não sente inveja, não busca o seu próprio interesse, é um amor que não está centrado em si. Só Deus é assim. O homem não é assim. O homem precisa de reciprocidade, de troca. Agora, quando Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, derrama para quê? E essa que é como diria que o Ziel Machado, essa que é a chave hermenêutica da nossa mensagem. Se Deus derramou o seu Espírito Santo em nós e com ele o seu amor, ele fez isso para quê? Para que cada um de nós consiga, de uma certa forma, ainda que limitada, cada um de nós consiga expressar um pouquinho desse amor. E esse amor de Deus, ele não é egoísta, ele olha sempre para o outro. Então o homem, mesmo que limitado, consegue ser recíproco. Se todos têm o Espírito, se todos têm a graça de Deus, então todos conseguem de alguma forma expressar o seu amor para o outro. Se um consegue amar o outro, então todos são atingidos, alcançados em algum momento. E ninguém sofre, ou sofre pouco, ou sofre menos. Porque a gente se preocupa mais com o outro do que com o nosso próprio coração. A gente acaba às vezes vindo para um culto como esse, não por nossa própria causa, mas para estar ao lado de alguém. Ou acaba fazendo algum curso, ou investindo em alguma coisa, ou acaba às vezes se enrolando todo na agenda, apertando todo o tempo para dedicar alguns minutos a alguém que precisa de afeto, de carinho, de atenção, precisa da graça de Deus. Então, o amor de Deus faz isso, ele foi derramado. Agora, como nós expressaremos esse amor se não houver autocrítica? Se não houver em nós capacidade de autoleitura? Nós vivemos, irmãos, no século 21, vivemos na tensão entre a dependência e a independência. Um pouco desse egoísmo que a gente tem passa por essa coisa de eu não querer depender de ninguém, nem me envolver com ninguém, nem me compartilhar com ninguém, nem me fragilizar para ninguém. Então eu me isolo, me escondo. É a tensão entre a dependência e a independência. Quero citar aqui
John Stott, né, um dos maiores escritores do nosso tempo, o Senhor já o levou, não está mais entre nós, mas ele fala sobre isso. A recusa de depender dos outros não é uma marca de maturidade, mas de imaturidade. Tem um livro dele chamado O Discípulo Radical, excelente. É nesse livro que consta essa citação. Ele vai dizer isso, que a gente se recusa a depender, a se relacionar, e isso parece que mostra que eu sou maduro, porque eu estou livre, mas na verdade mostra que eu sou imaturo, porque eu me afastei completamente daquilo que Deus projetou para mim. John Stott também afirma, na mesma obra, que nós chegamos ao mundo dependentes. Esse é o projeto de Deus, né? Eu vejo aqui as crianças nos braços aí das suas mães. As crianças são lindíssimas, né? Parecem tesouro, mas a criança não faz nada sozinha, ela depende. Ela só sabe chorar e gritar e enlouquecer todos ao seu redor. Ela depende do amor da mãe, do pai, dos irmãos, dos sobrinhos, dos avós. Ela depende. E o engraçado nisso tudo, até outro dia eu vi uma charge, até queria botar ela aqui, mas eu depois não encontrei mais, de um casal andando numa rua. Eles estavam de costas assim, e uma criança pequenininha, cada um segurando a mãozinha da criança, né? Depois mostrou o mesmo casal, 70 anos depois, a criança já adulta no meio, segurando a mão dos pais, né? Cada mão segurando um. Então mostra o quê? Que o Deus projetou o homem para ser dependente quando vem e dependente quando vai. Não tem independência nenhuma. Depende dos seus pais quando nasce e depende depois da sua família, né? Dos seus amigos quando envelhece. Muitos entre nós e distantes de nós também, que não cultivaram a reciprocidade, hoje, na sua velhice, colhem um fruto amargo. Não tem amigos, não tem visitas, não tem apoio, não tem suporte, nem os seus filhos querem vê-los. Esses são assuntos importantes que o John Stott vai nos levar a pensar. Sem essa compreensão, irmãos, da necessidade de doar-se, todos os nossos relacionamentos serão sempre campos de disputa, de controle, de domínio, porque um está sempre certo e sempre vai dizer que o outro está completamente errado. Então a gente fica disputando para ver quem é que vai ser o centro. O que a gente mais quer? Que o outro assuma. É verdade, você tinha razão, eu sou um maldito miserável que preciso morrer agora e arder no fogo do inferno. É o que a gente espera, para que a partir da confissão do outro, a gente possa estender o braço de amor. Não, mas eu te amo assim mesmo. Mas primeiro eu quero que a pessoa se humilhe, e reconheça, e se ajoelhe, e beije a minha mão, e diga, você estava certo. Porque falta a compreensão da importância da reciprocidade. E aí, se eu não fizer uma autocrítica concreta, verdadeira, eu vou acabar perdendo as pessoas que me amam. As pessoas que Deus colocou na minha vida para me preencher com o amor que Ele mesmo derramou sobre elas. O que eu percebo quando leio os textos e penso nas histórias? Que Deus nos criou, irmãos, e nos formou para abençoar o outro, sempre o outro. E quando todos nós vivemos para o outro, todos são abençoados de alguma forma. Todos recebem esse amor, esse preenchimento. Mas quando nós pensamos apenas em receber o apoio, o suporte, o reconhecimento, ficamos egoístas e de uma certa forma continuamos a manter esta ruptura que já deveria ter sido superada pelo poder da presença de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que nós fomos criados para a interdependência. Nós somos interdependentes. Nós não deveríamos nunca afastar, mas sempre atrair, puxar, nos envolver, estar juntos. É para isso que nós fomos criados, para depender uns dos outros. E é a presença do pecado nos nossos corações que leva ao desejo da independência. E é a cultura do nosso tempo que fala sobre vidas autônomas, independência. Porque ninguém quer ficar vulnerável e ninguém quer se permitir completar pelo outro. Como eu disse anteriormente, é tudo uma
grande disputa, todo mundo disputando para ver quem tem razão. E as coisas vão se desmontando e desmoronando completamente. Se eu e você fizermos uma autocrítica, pensando nos textos da Escritura, Deus vai nos ajudar a amar mais, a amar melhor, até que o outro se sinta amado. Amado por quem? Por mim? Não, por Deus. Amado por Deus através do amor que foi derramado nos nossos corações. Se nós fizermos uma autocrítica, Deus vai nos dar condição de refletir, de derramar, de distribuir, de uma certa forma espalhar aquilo que Ele colocou dentro de nós. Portanto, não basta dizer que eu amo, ou que eu apoio, ou que eu ajudo. O outro precisa se sentir assim, servido, acolhido, ajudado. Por isso nós estamos em comunidade. Estamos em comunidade não para que sejamos cuidados, mas para cuidar. E à medida que todos nós cuidamos uns dos outros, Deus cuida de todos, pelo seu amor que é derramado no nosso coração. Vejam, irmãos, como o inimigo tem nos confundido sempre. Como as músicas que nós cantamos, os livros que nós lemos, as palestras que nós ouvimos, as mensagens, sempre tentando colocar o homem no centro. Mas cada um de nós deveria colocar o outro, a necessidade, o desejo, a vontade, a prioridade do outro no centro, para que o amor de Deus possa fluir. Se nós fizermos essa autocrítica, Deus vai nos ajudar. Sempre haverá falhas na nossa caminhada, mas Deus vai nos socorrer e vai nos dar condição de caminhar na direção daqueles que estão ao nosso redor, se houver no nosso coração sinceridade. Ele vai nos ajudar, com certeza. A palavra de Deus vai nos dizer com muita clareza, não como uma lei, mas como um princípio natural da vida, que a nossa semeadura dá resultado, dá fruto. E quando nós nos comprometemos com o Senhor, o que nós fazemos, de uma certa forma, dá resultado, a médio e longo prazo. Resta saber se eu estou disposto a esquecer um pouquinho de mim e pensar no outro. Não esquecer de mim a ponto de eu me anular completamente, mas até porque, irmãos, se todos nós nos preocuparmos uns com os outros, ninguém será anulado. Todos serão valorizados de alguma forma. Então eu não preciso me preocupar em ficar anulado, uma vez que eu me doei e alguém há de se doar por mim. Eu me doei por aquele que caminha comigo e eles se doarão também. Se todo mundo se doa, então nós nos tornamos mais parecidos com o nosso mestre, que doou-se completamente por nós. Abriu mão da sua glória, fica a dica. Tornou-se humilde, tornou-se homem, frágil, colocou-se completamente diante do Senhor, de nós, permitiu-se tocar, não teve por usurpação exigir a sua riqueza, mas se fragilizou. A fragilidade do Senhor na cruz do Calvário, a sua morte, que é aparentemente uma derrota, a morte de Cristo, irmãos, naquele dia foi a nossa grande vitória. Portanto, a nossa morte, a nossa humilhação, a nossa fragilidade na direção do outro será a vitória daqueles que andam ao nosso redor. Não seremos como Jesus, jamais, mas podemos imitá-lo na sua jornada. Como fazer isso? E é aqui que eu termino nessa noite. Como é que a gente consegue exercitar a reciprocidade, doar-se, entregar-se, preocupar-se mais com o outro, estar nos cultos, não por causa da liturgia, mas por causa das pessoas que estão aqui? Como é que eu posso valorizar meu cônjuge, meus filhos, meus amigos, mais do que a mim mesmo, e assim glorificar o Senhor? Não há um impedimento espiritual. Se eu disser que há um problema espiritual na minha vida, eu estou colocando em xeque o novo nascimento, porque a Bíblia diz em Romanos
que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Então não há um problema espiritual, porque pode ser que a gente diga: eu não consigo, tem alguma coisa dentro de mim que me impede de eu ir na direção do outro. Não é verdade, a não ser que eu não tenha nascido de novo. Se eu disser que não consigo, eu coloco em xeque agora o meu novo nascimento, porque a Bíblia afirma que se o Espírito Santo entrou dentro de mim, o amor de Deus também foi derramado no meu coração. Então, se o impedimento não é espiritual, então o impedimento sou eu mesmo. São as minhas ideias, os meus valores, a minha visão de mundo, a minha cosmovisão, a minha cabeça dura. É por isso que eu não consigo, não é por causa de problema espiritual, não. E também não é por causa do outro, não. Já falei aqui também nesse púlpito sobre a história de Mefibosete. Falei sobre isso aqui recentemente, sobre a graça teimosa de Deus, foi a mensagem. E falei como Davi inclinou-se, foi na direção de Mefibosete, que não merecia, era seu inimigo, literalmente. Mas Davi se enfraqueceu, se fragilizou, se inclinou na direção dele, e aquele homem sem futuro, sem perspectiva, sem saúde, sem nada, de repente a sua vida ganhou um novo significado. E isso que é bacana nos textos, irmãos. Nós às vezes ficamos esperando por um poder miraculoso, por alguma coisa sobrenatural. Nós às vezes ficamos pedindo a Deus que derrame sobre nós algo místico. Mas não é incrível quando a Bíblia diz que o amor de Deus, o amor eterno de Deus, já foi derramado no nosso coração? Não há nada mais poderoso no cosmos do que o amor de Deus, porque Deus é amor. Se o amor de Deus foi derramado, então Deus está aqui entre nós nessa noite. E se Deus está aqui entre nós, irmãos, se Deus está na minha vida, o que me impedirá? O que pode me impedir de servi-lo completamente? Portanto, e é esse ponto que eu quero que você pense, o poder para transformar a vida do outro, o Senhor colocou no nosso coração. Incrível, amor derramado, água da vida que transborda, o poder para transformar o outro, o Senhor colocou dentro de nós. Há um poder enorme dentro de nós, mas nós não exercemos, porque só pensamos em nós mesmos. Como exercitar a reciprocidade? Primeiro, coragem. Tem que ter coragem para humilhar-se, para diminuir-se, para caminhar a segunda milha, a terceira, a 40ª, a 1000ª milha, quantas milhas forem necessárias. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para sair de errado quando está certo, para sair de fraco quando é forte, para sair de problema quando na verdade você tinha a solução. Segundo, tem que agir de alguma forma. Então pense, eu quero que você pense nessa noite nas pessoas que não estão aqui, que você se lembra delas, ou nas pessoas da sua família que há muito tempo você não vê, ou nos amigos, ou em alguém, ou alguém dentro da sua casa, para com quem você há muito tempo não se dispõe. E vamos fazer alguma coisa, vamos tentar, vamos agir, e não apenas ficar observando a realidade. Viver a verdade, custe o que custar. E a verdade é, irmãos, que Deus nos fez como uma comunidade de fé, homens e mulheres que transbordam de dentro de si o seu poderoso amor. E essa é a verdade. Nós nunca seremos o centro, Deus é sempre o centro. Os nossos problemas não são o centro do universo, o centro do universo é Jesus. E Ele então vai nos dar condição de caminhar, de andar na sua presença. Precisamos trabalhar com perseverança. Relacionamentos, amizades, casamentos, ministérios, tudo isso precisa de trabalho diário, constante, sem parar, sem cessar, todos os dias, um dia de cada vez, lutando não
para a nossa própria felicidade, mas lutando para que o outro se sinta valorizado. E por fim, servir a Cristo e a igreja, porque quanto mais estamos diante do Senhor, mais Ele nos abençoa com a sua presença, mais Ele nos dá condição, mais Ele nos usa, mais Ele nos ajuda, mais Ele nos esclarece, mais Ele coloca luz na nossa mente. E como disse Jonathan Edwards, fogo no nosso coração. Então quero voltar a uma das minhas palavras favoritas, metanoia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu estou lendo um livro agora, quero convidar você a ler o livro comigo, porque eu estou todo dia, a partir de amanhã, postando um videozinho, comentando o livro, Deus na Era Secular. Livro do Timothy Keller, muito legal o livro. E ele vai apresentando uma série de obras de autores, né, da Europa, americanos, que têm repensado a sociedade. E muitos deles têm dito, o cristianismo é capaz de trazer ressignificação à existência. Aquilo que a filosofia não consegue, aquilo que o iluminismo não consegue, o cristianismo é capaz de fazer. Vários autores, vários educadores têm parado para pensar sobre isso, sobre o valor da transcendência, do algo a mais, que nós já temos dentro de nós. A não ser, irmãos, que nós não tenhamos ainda nascido de novo. Porque se a gente não nasceu de novo, todo esse papo aqui ficou cabeça e não tem o menor sentido. Só tem sentido se nascemos de novo. Porque se nós nascemos de novo, os rios do Espírito Santo fluem dentro do nosso coração. A verdade liberta, ela nos humaniza, ela nos faz retornar aquilo que Deus preparou, projetou para nós. Quanto mais humanos nós somos na direção do Criador, mais Ele nos abençoa para abençoar os outros. Se eu começar a pensar apenas em mim, até as habilidades que Deus me deu vão se esvaziando. Aí eu prego menos, ensino menos, canto menos, porque no final das contas eu quero me preservar. Eu vou ficar bem, mas deixo de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus me deu. A gente vai se desumanizando, pensando mais na nossa autopreservação. E a gente pensa na saúde, pensa na família, tudo isso é lícito, mas deixamos de transbordar o que Deus nos confiou. A palavra de Deus, ela nos liberta e nos humaniza. Quanto mais humanos, segundo a cosmovisão bíblica, nós nos tornamos, mais a nossa vida ganha significado quando o outro é abençoado. Ontem de tarde eu dei uma palestra numa igreja, e no final da palestra, era uma palestra para educadores. No final da palestra, um rapaz veio na minha direção e falou assim: pastor, eu queria conversar com você um instantinho. Eu vim para cá hoje com ódio, porque o pastor me obrigou a estar aqui. Eu estava com tanta raiva dessa palestra, que eu orei tudo para não ter. Aí eu pensei assim: Jesus, Maria, José, ainda bem que Deus me guardou no caminho. E ele falou para mim assim: nossa, eu estava muito aborrecido, porque eu trabalho muito. Aí ele começou a falar da jornada dele. Eu trabalho muito, eu acordo de madrugada, faço um monte de coisa. E pô, o meu sábado, cara, meu sábado. Aí ele, reclamando, começou a falar da vida dele, de vários problemas que ele está vivenciando. Você vê que é um ser humano angustiado, sabe? Cheio de crises, cheio de problemas. Então, no final da palestra, ele me procurou e disse: mas enquanto eu estava aqui sentado, ouvindo, aquela palavra foi entrando dentro de mim. Pastor, eu volto para minha casa hoje renovado, restaurado. E eu olhando para ele, ele falando, ele nem sabia o quanto os meus pés estavam doendo, porque eu já estava horas em pé. Ele também não sabe da metade dos problemas que eu vivo, das crises que eu vivencio. Foi o encontro dos problemáticos, o encontro dos que vivem em crise. Mas não é assim, irmãos?
A comunidade dos servos de Deus não é um encontro dos problemáticos, daqueles que vivem em crise? E nós então juntos conversamos, nos falamos, nos abraçamos, compartilhamos, e quando estamos aqui, às vezes estamos vazios e não temos nada para dar. Mas quando não temos nada para dar, de repente, desse poço vazio, jorra o rio da água da vida de Deus. E pelo fato de um ter se preocupado com o outro, seja por qual razão for, de repente essas pessoas se encontram em algum lugar e a vida ganha um novo significado. Quando ele apertou a minha mão, eu estava chorando. Ele disse: nossa, como esse dia me fez bem. E é disso que nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres dispostos a desaparecer até se necessário, para que através da sua própria vida, dos seus atos de reciprocidade, da sua doação, o outro possa ser abençoado. Foi assim que o nosso Senhor fez, e é assim que nós devemos aprender a fazer. Só Deus é infalível, nós não somos. Então, obviamente, nós não temos muito para oferecer. O que Deus espera de nós não é um muito, o que Deus espera de nós é o oferecer. Então, toda vez que eu venho pregar, ensinar, ou você faz o que você tem de melhor, quando a gente mostra para Deus o que tem, sempre o que a gente mostra é pouco, é 5 pães e 2 peixinhos. Mas Deus pega o que a gente tem e transforma em algo especial. Então, às vezes não é uma pregação, mas é um abraço, é uma lembrança, é uma conversa, é uma atenção, é um olhar, ou estar junto, estar sentado. Eu não tenho nada para dizer, mas eu fico aqui com você. Obviamente também nós não vamos ficar aqui numa análise romântica da vida, não vamos ser amigos de todos, mas podemos fazer diferença na vida de alguns. Se cada um fizer diferença na vida de alguns, a gente alcança um monte de gente. Jesus é poderoso, Ele pode nos auxiliar a transbordar o seu amor e a sua graça, se eu e você estivermos dispostos a ser recíprocos. Há muito tempo, irmãos, que eu perdi a perspectiva por igrejas lotadas, cultos ufanistas, cadeiras até o final. Isso já desapareceu da minha mente há muito tempo. Tudo que a gente busca, tudo que eu procuro hoje é ser aprovado por Deus naquilo que eu faço. Pregar para 1 ou para 1000 não faz a menor diferença. Podia ser 1, podia ser 1000, podia ser 10, podia ser 100, faz a menor diferença. O importante é contribuir com o que você tem, oferecer a reciprocidade, que muitas vezes pode ser apenas o dar atenção. Mas quando isso acontece, quando a gente pensa menos em nós e mais naquilo que Deus pode fazer, o Espírito de Deus age com todo o seu poder e toca em lugares que nós jamais imaginaríamos. A aula que eu estava dando ontem era sobre pedagogia cristã. Então, nunca poderia imaginar que essa aula faria diferença no coração angustiado. Mas o Espírito de Deus fala muitas linguagens. E às vezes nós fazemos coisas que não sabíamos que é Deus que está nos direcionando. Então, quando você abraça, beija, ouve, conversa, ajuda, canta, apoia, ensina, a gente acha que é a gente, mas quase sempre é o Senhor que está agindo. Então nós precisamos morrer, irmãos, para que o Senhor possa ser glorificado entre nós. A minha oração nessa noite é para que o Espírito de Deus ministre o seu coração, de tal forma que você possa, ao voltar para sua casa, se lembrar daqueles para quem você não conseguiu demonstrar carinho. Pode até parecer que é tarde demais, mas nunca é. Estamos vivos ainda, então vamos pensar e pedir ao Senhor que nos ajude a oferecer o nosso amor, a nossa reciprocidade. E assim,
o amor de Deus, o amor de Coríntios 13, que foi derramado em nós, vai entrar dentro dos corações solitários e vai dar a essas pessoas um novo significado. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus nos ajude a glorificar, honrar e a compartilhar a sua presença com aqueles que estão ao nosso redor. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Queria que o Pompeu estivesse aqui com o seu grupo. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra. O Senhor conhece as pessoas que estão aqui nessa noite. Então o Senhor sabe exatamente em que ponto elas carecem da ajuda, do apoio do Senhor, da graça do Senhor no seu coração. Então eu peço, Espírito de Deus, sopre sobre nós e venha nos despertar. Nós precisamos do despertamento do Senhor. Nos ajude, Senhor, a olhar menos para nós mesmos e a olhar mais para os que estão ao nosso redor. Nos ajude a perceber o outro, a perceber as suas limitações, a perceber as suas demandas, a perceber os sinais que eles estão nos dando, para que o nosso coração, os nossos gestos, a nossa voz possam se tornar canais do amor do Senhor. Faça isso por nós nessa noite, toque no nosso coração, ministra na nossa vida, faça isso dentro de nós, é o que eu te peço no teu nome, Jesus. Amém.